confirma, por favor. Moisés está por aí gravando. Tô sim, Thiago. Iniciei agora. Maravilha. Beleza. Pessoal, boa tarde. Né? Boa tarde para todos e para todas. Nós estamos iniciando aqui nosso terceiro momento, né, síncrono deste nosso projeto de iniciação tecnológica, né, Cabedeiro 4.0. Eu sou o professor Thiago Silveira, tá? Quero desde já acolher a todos vocês que estão participando aqui conosco e aqueles também que vão assistir essa gravação no momento posterior. Pode. Né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre iniciação tecnológica 4.0. E para iniciar, né, eu queria trazer para a gente aqui aquele videozinho que está hospedado lá na nossa semana de ambientação, só para contextualizar, tá, a nossa atividade e a nossa tarde de hoje. Então, vou aqui pedir para apresentar aqui, tá? Já compartilhando com vocês a minha tela. Vocês já estão vendo aí a minha tela? Sim. Joia, maravilha. Então vamos lá. Conforme esse áudio está aqui. Todos estão escutando? Sim, Thiago. Joia, maravilha. Já notou como a vida mudou nos últimos tempos? E como muito do que a gente faz tem a ver com internet, computadores, aplicativos. Tudo conectado, sem fio. Bom, quase tudo. Ok, mas muita coisa já mudou. O jeito de escrever cartas ou documentos, por exemplo. De ouvir música, de assistir TV ou filmes. A digitalização faz parte da nossa vida e está permitindo a quarta revolução industrial. Primeiro foram as máquinas a vapor, depois a eletricidade, a automação e agora temos máquinas que podem se conectar, conversar e tomar decisões de forma mais rápida e eficiente. E você sabe o que a Siemens tem a ver com isso? Tudo. Bem-vindos ao futuro. Opa! Não é futuro não. Isso está acontecendo agora. A indústria 4.0 já existe e a Siemens tem soluções completas para impulsionar o potencial deste setor. Já tem calçado sendo feito em impressora 3D de acordo com o formato do pé e o peso de cada consumidor. E que tal essa? Prancha de surf customizada para o corpo do surfista e o local onde ele pega a onda. Os sistemas da Siemens também já tornaram isso possível. São soluções para vários tipos e portes de indústrias, que conectam as máquinas já existentes nas linhas de produção ou criam ambientes totalmente novos para ter mais produtividade, eficiência, flexibilidade e qualidade. Imagina se na sua casa as máquinas conversassem e facilitassem sua vida. Se você pudesse rastrear qualquer objeto para nunca mais ficar procurando feito louco na hora de sair. E se os equipamentos avisassem quando vão quebrar. Tudo isso já existe na indústria 4.0 e os avanços não param por aí. Big Data e a tal nuvem que tanto se fala nos últimos tempos também estão revolucionando a forma de fabricar produtos. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então fique ligado para ter tudo sobre a Siemens na ponta da língua. Tchau! Maravilha, pessoal.
Vamos voltar aqui, já para o compartilhamento, né? Parou e já iniciar o próximo compartilhamento aqui, que já é a nossa apresentação, né? A gente viu um pouquinho sobre essa perspectiva da indústria 4.0, né? E a gente vai percorrer aqui alguns momentos relacionados a esse conceito, né? Economia 4.0 e indústria 4.0 são termos que caminham muito juntos, né? Foi a partir deles que surgiram os outros termos que agregam, né, aí a pontuação 4.0. Então, sempre que a gente enxergar e perceber ou ler algum material que tenha essa referência 4.0, vocês tenham a certeza de que é algo muito atualizado, né, do ponto de vista de espaço, inclusive global, né, não só local, né. Mas aí eu trago aqui hoje, por exemplo, alguns conceitos gerais, o histórico novamente, para que a gente possa se situar. Eu vou trazer algumas tecnologias e vou falar aqui alguns exemplos de empresas a nível nacional e mundial que trabalham com essa perspectiva, né, da indústria 4.0. E a iniciação tecnológica, que é o nosso projeto, ele está muito ligado a essa perspectiva, né? A gente está introduzindo vocês dentro desse universo. E aí a gente tem essa ideia do que seria a dinâmica da indústria 4.0. Tá? Então, rapidamente, né, quando a gente pesquisa algo sobre indústria 4.0, economia 4.0, o que retorna para a gente, né, aí, muito essas palavras que estão aqui, né? A principal, indústria 4.0, mas vem muito também manufatura aditiva, né, realidade aumentada, sistemas cibernéticos, internet industrial, né, futuro, web, conectividade, simulação, né, IoT, que é Internet of the Things, o Big Data, tá, smartphone, fábrica inteligente, web, informação, tablets, sensores, smart, né? Então, isso é uma realidade tanto a nível Brasil, como também uma realidade a nível internacional, né? Então, a dinâmica, quando a gente trabalha, né, a questão da indústria 4.0, a gente percebe que os termos mais citados são manufatura avançada, né, ou manufatura aditiva, tá? A manufatura inteligente, a industrial Ethernet of the Things, né, ou, né, simplesmente Internet of the Things, que é IoT, a digitalização industrial, entre outros termos que a gente vai, né, identificando aqui, que são palavras muito parecidas com o nosso português, né. Então, negócios, tendências, tecnologia, projetos, né, troca de conhecimento, estratégias, automação, conexão, conectividade. Então, são termos que estão permeando essa perspectiva, né, do nosso dia a dia, inclusive hoje, né? E como o vídeo mostrou rapidamente, né, isso começou ali já, né, no final do século XVIII, quando contextualiza-se o processo da Revolução Industrial, né, que lá no primeiro momento síncrono que a gente teve, os meninos falaram também um pouco sobre isso, né, que esse processo, né, para chegar onde nós estamos hoje, ele partiu ali da primeira Revolução Industrial, mais ou menos 1784, século XVIII, né, aonde a produção mecânica ela começava a ser, né, ali acionada por máquinas a vapor que vinha, né, essas máquinas a vapor das caldeiras, da queima, né, da queima e da canalização do vapor que era gerado a partir da queima da lenha, do carvão, né? Então, as máquinas a vapor, elas começaram a ser produzidas aí nessa época e começaram a iniciar o processo de industrialização, né? Por isso que elas estão ligadas ali no primeiro momento da primeira Revolução Industrial, onde a produção mecânica ela está ligada lá à utilização do vapor na indústria, né?
Passado aí um determinado período de tempo, já no século XX, né? Passou o século XIX, século XX, a gente teve a segunda revolução industrial, né? Início do século XX, a gente teve ali, né, uma produção em massa baseada na divisão de trabalho e alimentada pela energia elétrica, né? Lembro também que entre esse processo aí, né, da combustão por, né, vapor de água, canalização do vapor d'água, né, e o processo ali baseado ali na alimentação de energia elétrica, ocorreu aquele processo, né, de descobrimento dos combustíveis fósseis também e do refinamento deles. Então passou-se também a ser utilizado as máquinas, né, a combustão. Especialmente o carro foi inventado e foi adaptado e melhorado nesse processo, né? Nesse momento, aí a gente teve também os primeiros aviões, né? Então, esse período de segunda revolução industrial lembra muito o período da Primeira Guerra Mundial, né? Se a gente, né, pode fazer um comparativo, né, entre eles. E aí, da segunda revolução industrial para a terceira revolução, a gente tem um espaço de muito tempo, né? Um espaço de tempo muito curto, desculpa. Um espaço de tempo muito curto, cerca de 20, 30 anos aí, né? Que também remete a gente ao período da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, que ocorreu ali, né? Logo em seguida desse processo, né? Foi quando, de fato, começou-se a trabalhar com a introdução de equipamentos eletrônicos, né? A internet, ela começou a funcionar ali timidamente e surgiram ali também, né, os primeiros robôs industriais já trabalhando com o processo de automatização da produção, né? Então já foram inseridos esses robôs mecânicos, elétricos e hidráulicos que, né, passaram a ser o ponto forte da produção industrial naquele momento. Né? Pois não? Minha internet está muito lenta, não estou conseguindo entender não, viu? Certo, tudo bem. A aula vai ficar gravada, posteriormente você pode assistir, tá bom? Tá certo, professor. Pode inclusive baixar, se for o caso, tá? Ela vai ficar lá no YouTube também, tá bom? Mas eu peço que você pelo menos tente acompanhar, tá certo? E aí, gente, perceba que ao passo em que a gente vai evoluindo dentro dessa dinâmica, né, de revolução industrial, a complexidade da indústria 1.0, 2.0 e 3.0, ela vai aumentando. Porque aumenta também o número de conexões que vão existindo, né? Então, a gente, nesse momento, né, da terceira revolução industrial, a gente passa a inserir esses robôs mecânicos, hidráulicos, elétricos, né, essa integração com, né, sistemas eletrônicos, né, basicamente funcionando já com os primeiros computadores e se aprimorando. E aí a gente tem esse período que a gente vive hoje, né, dos anos 2000, 2010 para cá, passaram-se aí cerca de, né, 50 anos, né, desde a última revolução industrial, a terceira, para essa que nós estamos vivendo agora, né, e é o que a gente chama de quarta revolução industrial, que ela é baseada, né, em sistemas cyberfísicos de produção, né. Então, por uma outra perspectiva, né, a gente tem que essas revoluções industriais, elas, né, foram baseadas, por exemplo, a primeira nessa dinâmica, né, dos sistemas movidos a água, a vapor, né, a segunda a eletricidade, aonde a gente recorda, né, aquelas teorias econômicas, principalmente da produção em massa, que foi o Fordismo, né, nessa época a gente traz a menção, né, da fabricação dos primeiros automóveis, e, né, assim como do Ford, os sistemas Toyota também, né,
que aliaram ali a produção da qualidade operacional na gestão. Né? A gente teve entre esse processo o aprimoramento do sistema de informação, né? E aí das comunicações, os protocolos de comunicação e automação industrial. E esse quarto momento, né, que é a revolução cyberfísica, do sistema cyberfísico, a gente traz a manufatura mais flexível, a digitalização e a comunicação integrada entre os componentes, né? Entre o robô, entre aquele que está operando, entre os telefones, entre os computadores, né? Então, tudo está muito interligado hoje, né? E aí, a infraestrutura da indústria 4.0, ela trouxe para a gente também a possibilidade da gente, né, simplesmente deixar que os processos eles parassem de ser mecânicos, né, e processos inclusive analíticos, né, do ponto de vista, se a gente lembrar como é que a gente fazia prova no ano passado, ou então, né, em 2019, início de 2020, mais 2019, se a gente recordar como é que a gente fazia provas, né, boa parte delas era como? Sala de aula, papel, né? Você tinha que escrever, você tinha que redigir, você tinha que fazer uma conta e anotar ali. Hoje em dia, né, a gente já não por causa da dinâmica da pandemia, né, a gente já não trabalha mais com essa dinâmica, né, do papel. Evidentemente que ainda assim, mas todo o conteúdo que é passado para vocês hoje está onde? Está num diário eletrônico na nuvem, né, o que a gente chama de cloud. E, né, a sua nota ela é uma nota digital. Você faz a prova no computador, o professor avalia, né, muitas das vezes você pode fazer escrito, mas bate uma foto, então você já digitaliza, já manda isso para o diário eletrônico, que você vai acessar com seu e-mail, né? Então, dentro dessa perspectiva toda está o que a gente chama dessa internet das coisas, né? Que é isso aí, esse exemplo que eu falei para vocês, né? O diário está hospedado no local seguro na nuvem, né? E aí você vai ter essa quantidade de dados lá. Você bate uma foto, você escreve um texto, né, o professor coloca a aula, e tudo isso vai sendo processado e vai sendo, né, trabalhado dentro dessa perspectiva aí de, né, internet das coisas. Tá? Então, a indústria 4.0 ela traz essa perspectiva, né, da gente ter uma plataforma e um sistema de operação, né, onde a gente pode, no nosso telefone, no nosso computador, a gente pode encomendar, por exemplo, uma peça, a gente pode fazer uma feira, a gente pode fazer uma pesquisa e determinar o caminho que a gente quer seguir, né? Eu vou para o IFPB, mas se eu estou no centro de Cabedelo, por exemplo, qual é o ônibus que eu pego para lá? Ou então se eu pegar um Uber, qual é o trajeto que ele vai fazer mais rápido, né? Da mesma forma que eu posso compartilhar essa minha viagem com outra pessoa, né? Que gente, eu não estou no centro de Cabedelo, eu estou aqui em Camboinha, né? Ou então eu estou aqui em Formosa. Não, mas não se preocupa não que eu mando o carro passar por aí para pegar você, né? E ao mesmo tempo você vai trabalhando dentro dessa perspectiva que já está embutida na gente, né? E quando você leva isso para uma dimensão maior, né? Você percebe que várias pessoas estão trabalhando também e estão usufruindo dessa tecnologia, né? Então, a gente tem um simples exemplo, né, que pode ser a integração dos sistemas e eletrônicos em casa, né, onde você pode, por exemplo, com um programa de computador, com uma placa lá eletrônica, que possui um acesso, uma conexão, Wi-Fi, por exemplo, você pode pedir para acender a luz do seu quarto. Ou então, quando você está caminhando para casa, você pode pedir para que, né, o ar-condicionado esteja ligado, ou que a cafeteira faça o seu café, né? Ou que a luz apaga ou acende, né? Então, tudo isso você pode fazer com aplicativos e com seu telefone, com seu computador, né, a caminho da sua casa, né? Então, gente, tanto numa perspectiva pequena, mas também com uma perspectiva maior, você pode trabalhar com as conexões diversas, né?
fazendo com que a inteligência ela trabalhe a nosso favor. Então, a indústria 4.0 ela não trata só como essa dinâmica da manufatura avançada, né? Ela permite a conectividade e digitalização das diversas e diferentes dimensões do negócio para agregar um valor também, né? E aí, dentro dessa perspectiva, é que está a indústria 4.0, é que chega para a gente, né? Uma indústria baseada nessa quarta revolução industrial, que traz para a gente, né, esses conceitos: realidade aumentada, Big Data, robôs automáticos, simulações diversas, a manufatura aditiva, os sistemas integrados, a computação na nuvem, né, e a internet das coisas. Então, muitas das vezes, né, a gente está estamos procurando um termo para fazer uma pesquisa e às vezes o professor diz: olha, gente, vocês vão fazer uma pesquisa agora sobre o Rio Paraíba. Então, algumas das vezes, quando você pega o telefone ou pega o computador que digita a palavra Rio, ele já vai estar, né, sempre vai estar ali trazendo essa menção, tá? Sempre vai estar trazendo essa menção. Rio, você digitou lá de Paraíba. Então, isso já é a internet das coisas, a inteligência artificial que tem no nosso telefone, no nosso computador, na nossa conta Google, já adiantando esse processo para a gente, né? Ele já entende que a gente quer procurar alguma coisa relacionada com, né, aquele tema que o professor falou, né? Então, todas essas tecnologias, elas vão aparecendo dentro dessa perspectiva, quando você vai trabalhando com essa dinâmica da economia ou indústria 4.0, né? Os robôs colaborativos, a integração tanto horizontal como vertical, né, dos componentes, internet das coisas, simulação, realidade aumentada e realidade virtual, né, que é algo que também está muito presente dentro dessa perspectiva, e essa manufatura aditiva, que é a impressão 3D, é o scan 3D. Então, hoje a gente está caminhando, né, para a democratização do uso das impressoras 3D, né? Então, do mesmo jeito que antigamente a gente, né, encontrava uma impressora ou outra, era difícil, né? E só tinha impressora, por exemplo, preto e branco, só imprimia preto e branco, não tinha impressora colorida, né? E hoje a facilidade é tamanha e a popularização fez com que o preço delas diminuísse e a gente pudesse adquirir para nossa casa, né? A gente está caminhando também para, né, que o preço das impressoras 3D ela possa ser barateado. E as tecnologias sociais diversas, elas, por exemplo, hoje em dia você não precisa também comprar, por exemplo, né, o filamento, ou seja, o material que vai ser utilizado na impressora 3D para fabricar outros materiais. Você pode reciclar, reaproveitar também, né? Então, tem toda essa dinâmica. E aí, os espaços hoje, os espaços de trabalho, eles estão muito fragmentados do ponto de vista seguinte, né? Que a dinâmica da pandemia, ela criou esses espaços de encontro virtual. Então, assim, nós estamos aqui na mesma sala, no mesmo diário eletrônico, mas estamos cada um em um lugar diferente, né? Estamos trabalhando, estamos compartilhando conhecimento, mas cada um na sua casa, né? Essa dinâmica, né, que a gente chama de smart working ou de smart studying, que é, né, a facilidade, né, do trabalho, a facilidade do estudo, a flexibilização, né, de algo que a gente percebeu que, de fato, algumas vezes, né, esse encontro presencial, ele não é essencial, ele é fundamental, né, mas a gente descobriu que a gente pode trabalhar e que a gente pode render muito também através desses momentos virtuais, né? Então, hoje em dia, não é necessário a gente, por exemplo, comandar ali uma fábrica ou investigar determinada peça que deu defeito num carro, né, estando presente. Eu posso conectar, né, o computador para ler o computador do carro
e ele vai me dizer qual é a peça ou qual é o componente que está falhando daquele carro. E como é que eu posso também melhorar ou substituir ou corrigir essa peça, né? Então, essa perspectiva ela se torna muito presente, né? Assim como também, né, os exoesqueletos robóticos, né? Que são, por exemplo, máquinas que estão memorizando padrões e que começam a avançar nas atividades não rotineiras, né? Lá no nosso diário, inclusive, tem a gente disponibilizou uma bibliotecazinha, né? Se vocês puderem, por exemplo, acessar posteriormente, tá? Vocês vão perceber que lá tem alguns vídeos que falam um pouco e que trabalham, que tratam um pouco sobre essa perspectiva, né? E aí tem alguns vídeos que falam sobre essa questão da indústria 4.0, né? E é muito interessante, tem 2 vídeos lá que falam que é a indústria 4.0, parte 1 e parte 2, que mostra bem direitinho a utilização desses exoesqueletos. Então, tem um pessoal na fábrica da Fiat, né, que é aqui entre Pernambuco, na divisa Pernambuco-Paraíba, né, fica do lado de Pernambuco, que já trabalha com um exoesqueleto fixo ao seu corpo, ele ajudando a fazer movimentos que seriam muito desgastantes para o funcionário, né? E o funcionário já faz a utilização, o exoesqueleto ele já se adapta à realidade do funcionário, altura, tamanho, peso, e já ajuda ele a fazer vários processos, né? E, por exemplo, o exoesqueleto fica preso ao corpo. Se o funcionário precisar sentar, ele não precisa mais utilizar um banco, porque o exoesqueleto, né, o robô preso ao corpo dele, já vai dar ao suporte e sustentação, né, para que ele fique na posição de sentado sem precisar de um banco, né? Então, as máquinas elas já conseguem memorizar e entender esses padrões, né? E isso é uma realidade muito presente, né? É que a gente está caminhando nesse processo da indústria 4.0, da maturidade, e aí a gente passa desde o processo, né, de digitalização, né, onde a gente trabalha o processo de informação, conectividade, e depois a gente pula para essa parte, né, da visibilidade, da transparência, da capacidade preditiva, né, e da adaptabilidade. Que esses últimos passos aqui, gente, são justamente esses que eu estava falando para vocês, né? Um exemplo muito prático de como é que, né, a indústria 4.0 e essa adaptabilidade, elas podem ajudar na capacidade preditiva da indústria, né? Então, muito embora a gente esteja conversando aqui sobre essa dinâmica, né, parece ser uma coisa muito difícil, parece ser algo muito complicado, mas é algo que vai trazer para vocês, que vai estar presente na vida de vocês, né, num futuro muito breve. Principalmente vocês que são, né, estudantes aí que estão, né, para entrar no mercado de trabalho daqui a 5, 10 anos. Né? Estou contando com a capacidade de entrada de vocês em uma faculdade, uma universidade, né? Vocês cursarem um curso e saírem preparados para o mercado de trabalho, né? Então, dentro da dinâmica, né, da adaptação do processo corporativo, né, antigamente, antes dessa dinâmica da Revolução Industrial 4.0, a gente tinha ações que eram realizadas num tempo muito grande, né? Então esse gráfico mostra isso. Aí eu estou aqui, ó, né? Um evento, ele tem um tempo, né? Aqui, ó, e um valor de adaptação muito grande. Então hoje, por exemplo, uma ação realizada, ela tem um tempo mais curto, né? Porque toda a tecnologia ela já está ajudando a gente a fazer análise e a fornecer para a gente as opções e as possibilidades que a gente tem, né, para decidir. Então, a realização dos processos se torna muito mais rápida. Né? Então, de forma muito simples, né,
o que é e o que não é indústria 4.0, né? Então, esse conceito ele vai abranger as tecnologias que se integram verticalmente, tá, na organização interna da empresa, que vai do chão da fábrica ao administrativo. Então, quando você pensa nessa perspectiva, você está pensando na perspectiva também, né, de funcionários que são contratados para executar funções mais básicas e funcionários que, né, estão ali gerindo. Deixa eu bater aqui. Gerindo esse processo, tá? Então, essas diversas, né, tecnologias, elas garantem esse crescimento vertical, mas eles também, né, trabalham na horizontalidade da cadeia de conhecimento, né? E vão utilizar as tecnologias para isso, né? A gente já falou aqui no Big Data, na digitalização, inteligência artificial, internet das coisas, manufatura aditiva. E quando a gente leva esse termo manufatura aditiva, relacione sempre isso à impressão 3D, tá? Impressão 3D. Realidade aumentada, robótica, sensores inteligentes e simulações virtuais, tá? Então, grande parte, né, das pessoas que estão à frente das empresas, das indústrias, elas estão investindo, né, para tornar essas fábricas que já existem, que já fazem um processo, em fábricas inteligentes, tá? Então, dentro desse conceito, a gente costuma se confundir em algum determinado momento, tá? Então, para a gente, por exemplo, o que não é indústria 4.0, tá? Não é a aquisição de máquinas em massa, tá? Não é apenas a inteligência artificial, não é a aquisição de um software, de um programa de computador, né? Não é apenas robótica, e também não é apenas implementar uma solução pronta, né? Indústria 4.0 é um conjunto de ações, tá? Então, dentro dessa perspectiva, esse conjunto de ações, eles tendem, né, quando implantados, reduzir custos de manutenção, reduzir também consumo de energia e aumentar a eficiência do trabalho. Então, o processo de industrialização e de junção dessas tecnologias, elas permitem, né, que a indústria ela possa, de fato, ter ali, né, um avanço maior. E aí, como isso ocorre na vida real, né? Então, se em um determinado momento a gente tinha uma produção em série e em escala, tá? Hoje nós temos, por exemplo, uma produção sobre encomenda, né, e com flexibilidade, aonde a soma de tudo isso, tá, ela vai resultar na combinação escala com flexibilidade, customização, menores custos e maior produtividade, tá? Redução do tempo de fabricação dos produtos e redução do tempo de venda também, né, que é o lead time e time to market. Traz aí um maior valor agregado aos produtos e valores intangíveis também, né? E a integração horizontal e vertical. Então, na dinâmica dos valores intangíveis, a gente tem essa perspectiva de trabalhar com algo que é muito importante, que tem um significado, né, muito importante e que ele passa a ser valorizado, né? Então, tem um valor intangível agregado ali, né? Um valor de carinho, um valor de amor, né? Um valor de respeito. E aí, eu vou depois postar lá, nessa aula, no material complementar. Aqui no Jacaré, recentemente eu conheci e fiquei sabendo de uma loja que fabrica camisas, né? Que fabrica camisas. E ela é uma loja regional, né? E as camisas que ela fabrica, elas são camisas que também trazem uma regionalidade nas suas estampas, né? Então, ela vai trazer
frases bem nordestinas e bem paraibanas, né? Que para qualquer pessoa, por exemplo, de São Paulo ou do Rio Grande do Sul, que não é nordestino, que não é paraibano, pode olhar, pode perceber, pode ver, mas assim, seria uma simples camisa, né, diferente, né, de camisas, e diferente para nós que somos daqui, que temos essa aproximação, como por exemplo uma camisa que diz que calor da moléstia, né? Ou então que sede danada, oxi, né? Então, camisas que vão refletir muito além de simplesmente frases, mas que vão trazer cultura, que vão trazer emoção agregada a elas, né? Isso é um valor intangível, né? Para nós. Tá? E aí eu falei muito, né? Sobre todos esses termos, todas essas tecnologias, mas quais são as principais aplicações práticas dessa indústria 4.0, né? Então aqui tem alguns sistemas de produção, então, né, além de produção, de indústria mesmo, né? A gente vai ter transporte, vai ter medicina, vai ter cotidiano, tá? E entre outros, a gente pode abranger dentro dessa perspectiva outros termos, como a educação 4.0, que é isso que a gente está fazendo, né? A agricultura 4.0, arquitetura, moda, né? São esses conceitos que estão se modernizando, que estão se adaptando à realidade do momento que estamos vivendo, né? Construção 4.0, então hoje a gente já vê, por exemplo, casa sendo construída com impressoras 3D, né? Eu vou depois postar esses vídeos todos. E, né, a gente tem aqui na indústria de produção as fábricas inteligentes, por exemplo. Hoje você não precisa, né, ter uma linha de produção alta do ponto de vista de uma quantidade grande de, né, operários para fazer o corte de uma camisa, né? Então, existem fábricas que já fazem o corte da camisa a laser, né, do tecido a laser, e já também, né, fazem a costura, a junção dessas duas peças, né, de forma automática, tá? Do ponto de vista da agricultura, a gente tem, né, máquinas que fazem o plantio, máquinas que trabalham, né, preparando o solo, que fazem o plantio e que fazem também a colheita, né? A gente tem muito dessas dinâmicas, né, aí em forma presencial já trabalhando, né? Do ponto de vista, né, da indústria de petróleo e gás, né? A gente já tem também um monitoramento do fluxo ali, né, de extração do petróleo e do gás. E ao passo que esse fluxo ele vai saindo do subsolo, ele já vai sendo, né, automaticamente calculado a quantidade, já vai enchendo os barris e né, quem está na plataforma já recebe o sinal a partir da própria máquina, informando, né, que o material já está pronto para ser transportado, tá, da plataforma para a refinaria, né? A gente está vivendo uma época também, né, dos veículos autônomos e automáticos, né? Dentro dessa perspectiva, a gente tem também uma empresa americana, né, que é a Lexus, que fabrica, né, veículos automáticos, né, que tem chegado ao nosso mercado de trabalho também, e de mercado consumidor, muito embora são muito caros ainda. A gente tem também, né, os veículos movidos à energia, né, que é algo recente, né, são veículos, inclusive, alguns híbridos, e a gente já tem motos também, né, dentro dessa perspectiva,
tá? A gente tem uma popularização grande dos drones, né? Inclusive aí com encomendas, entrega por drones, né? O drone sai da fábrica e ele voa, vai voando até a sua casa, deixa a sua encomenda e depois ele retorna sozinho, né? Então a gente tem esses veículos, os drones, a gente tem os navios inteligentes também, né? Que traçam a rota e que, né, vão navegando só, por si só, né? Com seu piloto automático. A gente tem os termostatos, né, inteligentes para ambientes que são basicamente mais frios, né, na América do Norte, na região da Europa. Você tem algumas áreas e algumas casas que precisam de termostato. No sul do Brasil a gente também tem alguns termostatos que funcionam, né, e a gente ajusta a temperatura do ambiente para que não fique muito frio e que a gente não sofra dentro de casa, não congele, por exemplo, né? A gente tem professores robôs, né? Aí já é uma realidade. Aí a gente tem um exemplo, né? Tá? Inclusive hoje, se a gente quiser programar, por exemplo, o nosso diário aqui, para que vocês assistam uma aula sem eu estar presente, sem alguém estar presente, a gente pode fazer isso, né? A gente pode programar o momento da aula e quando você acessar a plataforma, você vai assistir um vídeo falando sobre a nossa aula, né? Existem vários cursos desses já, né? Que são o que a gente chama de cursos EAD online, que você adapta a realidade do curso ao, né, momento em que você tem disponibilidade. Assim como, por exemplo, os alunos também, né, vocês não podem assistir ou querem assistir novamente essa aula, vocês podem fazer isso posterior. A aula está gravada, está disponibilizada, né? Então, vocês já podem acessar isso depois, tá? Opa, só voltar aqui. Cuidados médicos digitalizados, né? Então, por exemplo, no relógio, simples relógio hoje, né, como isso aqui, aí já tem um histórico, né, um histórico aqui, né, que pode a qualquer momento, eu posso a qualquer momento acessar, né, o histórico de batimentos cardíacos, de horas de sono que eu durmo, de peso, de exercícios físicos, de quantidade de passos, né? E aqui também já mostra e já faz as comparações, por exemplo, quando eu acesso meu aplicativo, de todas as pessoas que têm esse mesmo relógio, né? Quantas horas eu dormi a mais que essas pessoas, quantas horas eu dormi a menos, ou quanto, né, de passos eu dei a menos do que todo mundo que está registrando essa informação, né? Então, aqui eu também monitoro a pressão, né, e já vejo, por exemplo, o eletrocardiograma, já vejo como é que meu coração está se comportando, como a minha pulsação está se comportando aí ao longo do dia, da semana, do mês. Eu tenho órgãos que são impressos em impressoras 3D, né? E aí, com bem ênfase, a gente tem, por exemplo, as impressoras 3D que auxiliam o processo de fabricação de ossos em titânio, né? Então, a pessoa hoje sofre um acidente, ela, né, quebrou o fêmur, despedaçou o fêmur. Então, ela, através das medições, né, os médicos eles conseguem estimar pelo outro fêmur que está intacto, né, fazer um raio-x e consegue definir o tamanho e a dimensão exata, né, que o fêmur que foi quebrado, que foi estraçalhado, ele tem. Né, e a impressora 3D ela vai fazer uma peça exatamente igual a que foi, né, quebrada. E aí os médicos vêm e substituem, né, o osso pelo titânio, pelo osso de titânio, né? Aí a gente tem a manipulação genética também, né, ainda mais agora, recentemente, com essa questão toda do
coronavírus, né? Então a gente percebeu quanto a gente evoluiu durante todo esse tempo, né? A gente está agora entrando no segundo ano de pandemia, né? Já passamos o mês de março, estamos um ano, né, e 3 meses aí. E hoje, por exemplo, quando você tinha uma suspeita de coronavírus no início, há um ano e 3 meses atrás, quando você ia fazer um teste, né, esse teste ele só ficava pronto com 3, 4 dias, né? E aí ao longo desse ano foram sendo desenvolvidas metodologias de desenvolvimento ali de exames que, né, foram se tornando cada vez mais rápido. Então hoje você pode fazer um teste, né, rápido para saber se você está com coronavírus ou não em 1 hora, né, tanto o exame de sangue como mais recentemente também o exame do nariz, né, que é suave, você consegue fazer também e tem ali o diagnóstico se você está ou se você não está, né, com coronavírus, né? Então da mesma forma em que os cientistas genéticos conseguiram mapear todas essas outras, né, aí, variações do vírus, né, que já foi se modificando de país para país, de um país para outro país, né, já foi modificando a sua carga genética, né? Então, aplicações no dia a dia, por exemplo, né, um café 4.0. Então, existem hoje máquinas de café, você sabe disso, que você vai lá, estou falando naquelas mais simples, né, que a gente encontra, vai lá, escolhe o tipo de café, aperta e ele vai fazer o seu café, né? Existem outras mais modernas também que, né, conseguem atender 3, 4 pessoas, são estações de café. Você pede o seu café, né, ele prepara e você pega, paga, não precisa de ninguém para lhe dar troco, né? Hoje você paga com cartão, ou via Pix, né? Então já faz o débito direto na sua conta, né? O Amazon Go também, tá? Um outro exemplo, né, de indústria no cotidiano, que é uma indústria que você apenas compra, né, pela internet, você tem a opção de passar na loja para pegar, ou então de receber em casa, né? Ela manda a compra que você fez para sua casa. E aí a gente tem vários exemplos desses, inclusive aqui no Brasil, né, sistemas muito bem definidos, muito bem, que funcionam muito bem, né, como o Mercado Livre, tá? Em cada país você tem vários sistemas como esse, semelhante, né, de compra e recebe em casa. E com essa dinâmica também do coronavírus, né, a gente passou a utilizar mais os serviços de delivery, né, receber mercadorias em casa, né, para evitar também a exposição e o contato com as pessoas, né. Então, como toda essa dinâmica, né, ela vai influenciar a nossa vida, né? Ao passo em que os robôs, né, e essa revolução industrial ela for se estabilizando e for chegando na nossa vida presencial, tá? Né, eles não vão tomar os nossos empregos, tá? Na verdade, vamos precisar de mais pessoas para auxiliar nesse processo todo. E a gente vai precisar de pessoas como vocês que estão aqui nessa aula, que vocês que vão assistir essa aula, né, que tiveram todo o acesso à tecnologia e que conseguem enxergar isso, conseguem né, até acesso a essa tecnologia de hoje e que vão desenvolver a vida de vocês baseado nessa tecnologia, né? Então, né, vocês já vão ser muito, vamos dizer assim, se a informática fosse uma língua, vocês já seriam fluentes, já vão sair desse momento, né, com essa fluência, com essa proximidade, com essa vivência, né? Então, a gente, né, espera que cerca de 3,5 milhões de empregos sejam eliminados, mas em contrapartida, né, na indústria da informática e em outras indústrias, vão ser criados, né, 19 milhões de empregos, né? E o que existirá é uma adaptação dessas mudanças das nossas realidades. Então, 5% das funções elas podem ser totalmente automatizadas, 67% das funções podem ser automatizadas em algum grau,
tá? E 75 a 375 milhões de trabalhadores vão ter que trocar de função até 2030 no mundo, né? E nós estamos nos adaptando a essa realidade, né? Que é uma realidade que a gente acha que vai ser, né? Que a gente achava que ia se concretizar daqui a 5, 10 anos, né? Como, por exemplo, os impactos que a gente teve na educação, tá? E que recentemente a gente passou, né, a ter aqui contato, de fato, né, com um momento e com a tecnologia que a gente só ia ter daqui a 5, 10 anos. Né? Então, assim, né, na educação, a educação tradicional ela é voltada para o mercado de trabalho, foca em controle de qualidade, uma educação mais rígida e com a proximidade de aluno e professor. Né? Então, o aluno escuta o professor. Então, a educação 4.0, ela tem modificado esse ponto de vista aqui do professor que está aqui para falar para vocês, né? Mas ela perpassa isso e ela é intensiva em conhecimento, né? Ela desenvolve, faz com que o aluno ele possa desenvolver pensamento crítico, que ele possa ser colaborativo, né? A localização é menos significativa, então você pode aprender na sua casa, né, e eu estando na minha, e tem essa flexibilidade cognitiva, né, da troca. O professor aprende com o aluno aprende com o professor. Né? Então, dentro dessa perspectiva das tecnologias, né, 4.0 da educação, vocês já tiveram acesso aí nas primeiras aulas a algumas metodologias ativas, né, os meninos já explicaram para vocês, né, que a gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva. Né? É o Flip Sherton, né, que é a sala de aula invertida, né, é o aprender fazendo, tá? E é a dinâmica que a gente vai seguir aqui nas próximas aulas também, né? Vocês vão estar com o professor Lucialdo, vão estar com os meninos aprendendo, né, no dia a dia, tá? Os impactos nas competências, né? Então, estima-se que 65% das crianças que estão no ensino primário hoje, elas vão trabalhar em profissões e ocupações que ainda não existem, né? Por isso, gente, é muito importante que a gente preparar vocês para trabalhar em ocupações que vocês não existem, manipular tecnologias que não foram desenvolvidas, resolver problemas que ainda não existem, né? Então, esse processo de formação, da alfabetização, habilidades em dados, habilidade em ciência, habilidade em tecnologia, elas vão promover em vocês um pensamento mais crítico, uma criatividade maior, uma comunicação e uma colaboração, né? E dentro dessa perspectiva, é fundamental o desenvolvimento da curiosidade, a iniciativa, a persistência, a adaptabilidade, a liderança e a consciência sócio e cultural. Né? Então, vocês estão dentro desse processo. Né? Vocês estão migrando, estão passando essa fase agora de crescimento. Né? Então, alguns exemplos, né, só para que vocês possam entender. Né? Então, a fábrica, né, da Maserati, em Modena, Itália, tá? Ela trabalha com a conexão de produtos, tá? É uma fábrica de carro em que o cliente ele pode escolher qual a configuração, tá? Qual é a configuração ideal do seu carro. Ah, eu quero um banco de couro. Não, eu quero um banco normal. Eu quero que meu carro venha com som, que tenha, né, 4 alto-falantes. Não, eu quero que ele venha com painel azul ao invés de um painel vermelho. Então, assim, tem 70 mil possíveis configurações de carro, né, Maserati que pode ser feito, tá? Por outro lado, na Bosch, na fábrica da Bosch, tá? Ela está mudando ali a relação entre os seus fornecedores, tá? Então, na Black Chat, na Alemanha, toda caixa de matéria-prima ela tem um sensor. Quando a caixa chega, né, na fábrica, ela avisa aos operários. Tá? E quando ela sai, o sistema. Quando ela sai, o sistema ele já avisa automaticamente, ó, precisa repor aquele item lá, tá? Que saiu. Então, o funcionário ele já pega uma nova caixa, que já tem um novo código. Quando ele vai colocando essa caixa
né, essa caixa no seu espaço, já vai identificando que é aquela caixa, tal código, tem uma peça, né, de carro, né, com tais características. Aqui, na Embraer de São Paulo, né, no município de São José dos Campos, as diversas etapas de fabricação de aviões foram digitalizadas, né? Então, quando os engenheiros eles vão desenhar peças da aeronave no computador, os operários eles já recebem essas peças nos seus tablets, tá? E aí já mandam essas peças para o chefe da fábrica. O computador ele já vai cortar e já vai modelar a peça para que ela seja encaixada, né, pelo robô lá em tempo real. Então o processo ele é todo aí controlado e todo automatizado, né? Então a Gerdau, que é uma empresa que trabalha ali na confecção de vergalhões de ferro, né? Então a Gerdau ela tem um projeto de usina digital em parceria com a General Electric, né, com a GE, que está instalando 30 mil sensores em 1000 máquinas de suas 11 unidades produtivas no Brasil, né? Esses sensores eles vão informar a temperatura, velocidade e vazão de cada máquina, que vai de fato permitir a manutenção preditiva de acordo com a condição real do equipamento. Então, quando o equipamento ele estiver perto de se desgastar, o engenheiro ou operário já vai perceber que aquele equipamento ele já está informando, né, através da leitura da sua utilização, que esse processo, né, ele vai né, entrar, precisa ser realizada a manutenção, né? Então, a fábrica da Siemens em Amberg, Alemanha, né, nela as fábricas trabalham conectadas, né? Isso aumentou a produtividade, né, em pouco mais de 2 décadas, e a empresa ela cresceu 8 vezes na automação, né? Então esse é o exemplo numa Big Data industrial, né, que permite prever panes e evitar paradas nas linhas. Então você precisa de um técnico para estar acompanhando esse processo, né? Tá? O blockchain, né, por exemplo, uma parceria entre a IBM, que é a fabricante de computadores, tá, e o Walmart, eles conseguem mapear aqui, ó, os, né, componentes, por exemplo, né, de uma salada que é vendida lá no seu supermercado. Então, né, automaticamente, por exemplo, né, a fábrica já identifica que para a fabricação de saladas ela precisa comprar alface. E esse alface ele tem vários fornecedores na América, tanto na América, né, ali do Norte, quanto na América Central, quanto na América do Sul também, né? Assim como pepino, um queijo feta, vinagre, oliveiras, tá? Laranjas, cebolas, tomates, crótons, tá? Então tem uma grande, né, indústria que automaticamente já entende onde estão, né, todos os produtos que precisam para fazer, né, por exemplo, a salada, tá? Aqui mais uma vez a indústria da Siemens, e aqui os automóveis, né, que eles passaram também a ser um computador sobre rodas. Então, boa parte dos carros que saem hoje de fábrica, eles possuem 40% de toda a sua estrutura, né, eletrônica. Então, a eletrônica, ela corresponde a cerca de 40% do custo de um carro. Não é só simplesmente, né, você ter componentes eletrônicos, não, vidro elétrico, você ter, né, direção elétrica, não, vai muito mais do que isso, vai a integração do sistema, né? Então, hoje, na sua central na sua central do carro, você pode ter ali, né? Você pode ter um chip de telefone, você pode ter Wi-Fi, tá? Você pode ter a integração do seu telefone lá, você pode assistir um filme, você pode acessar seu e-mail. Se você estiver muito cansado e estiver dirigindo, o carro vai avisar, vai parar, você não vai conseguir dirigir,
Tá? Ele já faz um mapeamento da estrada também, já verifica quais são os pontos ruins. Alguns carros eles possuem sistema de freio de urgência. Se, por exemplo, uma criança estiver andando na bicicleta e o carro vier em alta velocidade, o carro vai frear para não, né, bater. Então, essa integração ela é muito física, né? Então, por exemplo, eu tenho um carro que é de 2016, né? Um Chevrolet Onix. Ele deu um problema no alarme e a gente esqueceu a chave dele, viajou, esqueceu a chave dele, né, dentro de casa, e a gente não conseguia abrir o carro pelo alarme da chave, né, da chave em reserva. Toda vez que a gente abriu o carro, ele alarmava. E aí eu tive a brilhante ideia de desconectar o alarme, né, o fio do alarme da bateria. Só que esses sistemas mais recentes de carro, ele não possui um fio de alarme ligado, ele possui vários conectores ligados na bateria. E aí quando eu tive que ir testando um conector por um conector, para ver qual era o conector que desligava o carro. Então, no momento que eu ia tirando um sensor, né, da bateria e colocava o outro, tocava no carro e ele não pegava. Quando eu botava o sensor de volta, que estava todos juntos, o carro pegava. Quando eu tirava, novamente, alarmava. Aí eu tirava do alarme, quando eu conectava todos os outros, o carro não pegava. Então, há uma integração dos sistemas muito forte. Ele é muito eletrônico, o carro. Então, eu não consegui desligar o alarme simplesmente tirando o fio da bateria, né? O carro não pega. Ele identifica que o carro tem algum defeito e que né, pode ser, porventura, alguém que esteja roubando. E aí ele não deixa que o carro, né, funcione. Né? Algumas plataformas que trabalham do ponto de vista aqui de empresas, né, com ecossistemas, né, fazendo a integração. Então a Microsoft, ela não tem software livre, tá? Ela tem a principal plataforma e várias empresas externas que estão trabalhando para desenvolver produtos e serviços para a própria Microsoft, né? Então, assim como a Uber ela não fabrica carros, ela não aluga carros, né? Ela oferece serviço de transporte, mediando essa relação entre passageiros e motoristas. Algumas vezes a Uber faz uma promoção, por exemplo, junta com a Localiza, uma locadora de carros, e fornece carro um pouco mais barato para, né, quem quer alugar. Do mesmo jeito, né, que o cliente vai pedir um carro, ele pode escolher o carro que ele quer, né, viajar. Eu quero viajar num carro mais confortável, então eu tenho que pedir um Uber Select ao invés de um Uber tradicional, né? Ou um Uber Plus, um Uber maior, mais confortável, né? Então o padrão de escolha dos carros vai se adaptando também a quem você é, né? Algo que você gosta de utilizar e andar. De fato que tem jovens hoje que não querem ter mais carros, né? Não querem se preocupar com o trânsito, não querem dirigir carros. E com o preço barateado, né, dos serviços aí, né, por exemplo, de transporte, você consegue ter um transporte de qualidade, gastando pouco, e isso vai remeter em menos taxas para você, né? Da mesma forma que recentemente está chegando com muita força a dinâmica da locação de carros, né, do comodato de carros. Então você pega um carro e você paga uma taxa mensal para utilizar ele. Não vai se preocupar com manutenção, não vai se preocupar com emplacamento, não vai se preocupar com seguro. Tudo isso já vai estar incluso dentro da parcela que você vai estar pagando, né? E todo ano, ou todo ano, dependendo do seu contrato, você troca de carro. Você pega um carro mais novo para utilizar. É uma possibilidade de você estar sempre com um carro mais atual. E sem estar pagando uma taxa de juros exorbitante, né? Você não vai ter direito ao que é seu, mas você vai estar com um carro novo sempre. Então, há muita gente que está botando na balança, né, essa dinâmica de comprar um carro novo ou simplesmente, né, alugar um carro novo, né? Então, outra empresa que se destaca nesse sentido é a Apple, né?
que trabalha com diferentes produtos, né, sempre na linha de iPhone, iPad, iPod, que eles conseguem trabalhar e funcionar de forma ali a conectar vários equipamentos a partir da sua plataforma, né? A Google, através do Android, conseguiu isso também recentemente, né? Então você pode acessar o seu computador com seu e-mail, seu telefone, pode acessar um tablet, né? E pode, né, fazer a integração de todos esses, assim como as televisões smart, né, que estão bem recentes, né? Então, por exemplo, outro exemplo, na Holanda, a Philips, ela produz barbeadores elétricos, é uma fábrica com 128 robôs e 9 trabalhadores, né? Os braços trabalham tão rapidamente que devem ser colocados em gaiolas de vidro para que os supervisores não sejam lesionados, né? E trabalham aí 3 turnos por dia, 360 dias do ano, né? Na Alemanha, a Adidas trouxe de volta a sua fábrica de tênis com mais alta tecnologia, né? E outra está sendo construída também em Atlanta. E aí, essa motivação ela vai além do custo do trabalhista, né? As pessoas querem sapatos de moda imediatamente e não estão dispostos a esperar 3 meses, né? Então, a fábrica ela tem, né, um processo produtivo muito rápido. E a Adidas investe muito em tecnologia também, né? Então, está ali praticamente utilizando impressora 3D para fabricar os sapatos, né? Então, ao longo dessa revolução, a gente percebe aqui alguns países que trabalharam aqui, que estão trabalhando para, né, dar suporte a essa dinâmica, né, aqui da indústria 4.0. Então, a partir de 2011, né, há um processo contínuo aqui, né, os Estados Unidos ele passou a, né, ali elaborar as diretrizes da indústria 4.0, né? E foi o primeiro lugar que trabalhou com esse termo de manufatura avançada, ou seja, impressão 3D avançada, né? A União Europeia trabalhou, né, desde 2012, tem trabalhado aí com, né, o renascimento da indústria europeia, né, fazendo com que a indústria saia de 15% para 20% em relação ao seu PIB. A Alemanha ela fez o lançamento das recomendações para iniciativas e estratégias na indústria 4.0, né, para promover a industrialização. Então, foi o primeiro país a utilizar o termo indústria 4.0. Né. Nos Estados Unidos, depois, houve um processo, né, que trabalhou com a aceleração da manufatura avançada, tá? Em 2015, a China tem trabalhado com esse processo de modernização também, tá? E o Japão ele tem trabalhado com a revolução robótica dentro dessa dinâmica, né, da iniciativa industrial. Só para vocês terem ideia de como nós, Brasil, estamos dentro dessa dinâmica da indústria 4.0, né? Então, em 2015, em Milhares, tá? A Coreia do Sul, Japão e a China, tá? Eles deram um avanço grande nessa dinâmica aqui, né, da informatização da indústria. Então, só em 2015 a China comprou 68.600 robôs industriais. Né? Isso significa 80% a mais do que a Coreia, né, que fosse o segundo, né, colocado. Nós, brasileiros, né, nesse mesmo período, a gente comprou só 1.407 robôs. E dá um total de 0,55 mundial, né, da necessidade mundial, tá? E da oferta. Então a gente está bem abaixo, né? A nossa indústria está bem abaixo de todas as outras, né? Então fica ligado, gente, que apesar de todo esse panorama, né, a gente chega aqui ao final dessa nossa aula, informando que aqui a gente tem alguns pontos favoráveis no Brasil, apesar dessas oportunidades diversas. Onde 70% do investimento privado de produção e de desenvolvimento, né, tem origem na indústria de transformação, que é uma indústria que a gente
né, muito forte aqui para a gente, né? E a gente possui uma indústria diversificada, com a presença de unidades fabris de empresas líderes das indústrias 4.0 das principais economias, né? Então, oportunidades setoriais que a gente vislumbra, né? Agroindústria, aeronáutica, plásticos, alimentos processados, energia, petróleo e gás, minerais, papel e celulose, cosméticos, medicamentos e equipamentos médicos hospitalares, né? Então, são essa perspectiva que nós temos para a nossa vida, né? E para um futuro breve, que vocês vão ter que atravessar e vão passar por esse processo também, tá joia? Então, né, era isso que eu queria conversar com vocês, mostrar um pouco dessa realidade. Vou parar aqui nossa aula. Vou perguntar se alguém tem alguma dúvida. Já sem dúvidas. Então, a gente vai terminar aqui a nossa aula, tá? Lembrando, gente, se vocês tiverem, né, dúvidas acerca dos exercícios, acerca do material, né, que a gente está mandando, entre em contato com a gente, fale com os bolsistas no grupo WhatsApp, tá? Joia? Eu agradeço, né, e a gente fica disponível para vocês, tá bom? Joia? Joia. Então tá, pessoal, boa tarde. E a gente vai se falando, tá? Tchau, pessoal. A gente tá disponível no grupo. Qualquer coisa, só mandar mensagem lá. A gente tá sempre de olho. A gente vai colocar o link da gravação do YouTube também lá, para que todos possam ver. Quem não pôde participar com a gente, acompanhar também. Maravilha. Valeu, pessoal.